Seguindo nossos estudos sobre a camada de aplicação, neste vídeo trataremos sobre os modelos de comunicação que podem ser utilizados pela camada de aplicação. São eles os modelos cliente-servidor e ponto a ponto. Vamos começar pelo modelo cliente-servidor, porque talvez seja o modelo mais conhecido pela maioria das pessoas. No modelo cliente-servidor, nós temos, de um lado da comunicação, uma figura chamada servidora, então o servidor, que ele é um dispositivo dedicado que ele vai servir algo para a rede. Então ele vai fornecer um serviço para a rede. Nós temos vários serviços aqui, podemos ter um serviço web, aonde esse servidor vai fornecer páginas web para clientes web. Nós temos servidores de e-mail, nós temos servidores de arquivos. Então existem uma série de serviços que usam este modelo como um modelo de comunicação. Então nos processos cliente e servidor, eles são os processos cliente e servidor são os processos centrais da comunicação em rede. Nesse modelo, eu tenho um dispositivo que solicita as informações, esse dispositivo que solicita é o cliente. No modelo cliente-servidor, é sempre o cliente que inicia a comunicação. O servidor está ali paradinho, quietinho, esperando requisições. Ele fica em um modo que a gente chama de modo aguardando conexões. E aí o cliente vai iniciar, então você é um usuário, está aqui no cliente, abriu o seu browser, por exemplo, e vai acessar uma página web. Esse cliente vai mandar uma requisição pela rede e vai solicitar uma determinada página web para o servidor. O servidor vai analisar essa requisição e vai responder com a página web que você solicitou. Então, quem responde à solicitação é o servidor. Então, os protocolos da camada de aplicação, eles vão descrever o formato das requisições e as respostas entre os clientes e servidores, que foi o que a gente discutiu no vídeo anterior. Então, esse é o modelo mais comum de comunicação utilizado pelos aplicativos de rede. No entanto, este não é o único formato. A gente tem também comunicações que usam o formato ponto a ponto. Vamos imaginar aqui que você está lá na sua casa ou em um pequeno escritório e nesse local, vamos usar aqui um pequeno escritório, por exemplo, eu não tenho um servidor que vai fornecer um serviço de impressão. Eu tenho, diferente disso, eu tenho um computador, que é o computador da Mariazinha. Esse computador ele vai ter uma impressora conectada. Então, a impressora está conectada diretamente no computador da Maria. E esse computador, ele desempenha várias funções, e inclusive ele é utilizado pela Maria para a realização das tarefas dela. Então, agora eu tenho outro computador, que é o computador do Joãozinho. O Joãozinho, ele precisa mandar uma impressão. Para ele mandar uma impressão, ele vai mandar essa impressão pela rede e essa requisição, ela vai para o computador da Maria. E a Maria vai mandar essa impressão para a impressora. Então, a impressora ela está conectada diretamente ao dispositivo, tá? Que ele vai ser um dispositivo na rede. Esse dispositivo, ele tem um servidor de impressão que é uma aplicação que está rodando aqui. Então, esse computador, ele tem um servidor de impressão aqui, mas é esse dispositivo que vai mandar a impressão para a impressora, tá? Quando o Joãozinho quer a impressão, ele vai conectar no computador da Maria, que tem o servidor de impressão, o serviço de impressão instalado, e esse serviço, essa aplicação vai mandar para o equipamento impressora. Então, o computador, né, nesse modelo cliente-servidor, um computador qualquer,
ele pode assumir o papel de servidor para uma transação. Só que ele não é dedicado a esse serviço. Ele pode fazer outras coisas. Por exemplo, eu posso ter um outro serviço conectado nesse dispositivo e esse servidor, esse ponto 2, ele vai ser cliente desse cara. Então, na comunicação ponto a ponto ou peer-to-peer, nós temos dispositivos que eles atuam ao mesmo tempo como clientes e como servidores. Então, o ponto 1 ele vai ser cliente do ponto 2 no caso do serviço de impressão, mas o ponto 2 ele pode ser cliente do ponto 1 para algum outro serviço que use a rede. Tá? Então, eu tenho 2 ou mais dispositivos que eles se conectam, né, através da rede, mas do ponto de vista da aplicação é como se eles se conectassem diretamente, é uma aplicação conectada diretamente a uma outra aplicação, para consumir serviços ou para fornecer recursos. Então, o ponto 2, ele vai fornecer para esta rede o serviço, um recurso chamado serviço de impressão. Aí eu posso ter o ponto 1, que vai fornecer para esta rede um outro serviço qualquer, por exemplo, um serviço de VoIP. Né? Então, eu tenho diferentes serviços fornecidos pelos hosts, e os hosts atuando tanto quanto clientes, quanto como servidores. Essa é uma estratégia um pouco diferente e ela fornece uma certa flexibilidade na rede, né? Principalmente para alguns tipos de aplicações. Existem aplicações que elas podem utilizar tanto a função cliente quanto a função servidor de forma híbrida, né? Da mesma forma, utilizando tanto o formato cliente-servidor quanto o formato peer-to-peer. Então, essas aplicações são o que a gente chama de aplicações híbridas. Por exemplo, imagine o WhatsApp. Então, eu tenho o Joãozinho e a Mariazinha, vou colocar aqui o J de João, eu tenho o Joãozinho aqui e a Mariazinha aqui. Eles trabalham para uma determinada empresa e eles precisam se comunicar. Então, o João, esse é o celular do João, e aqui no João ele tem uma lista de contatos, tá? Então, ele tem os contatos dele. Aqui eu tenho a Mariazinha e a Mariazinha tem uma lista de contatos. Como que funciona a comunicação? Aparentemente, quando o João quer conversar com a Maria, ele envia a mensagem e essa mensagem vai diretamente para a Maria. E quando a Maria manda mensagem para o João, ela vai diretamente para o João. Mas na prática não é bem assim que acontece. Lá na rede existe uma figurinha chamada servidor, tá? Eu estou usando o WhatsApp, então esse servidor é um servidor da Meta. Quando o seu celular se liga, quando a aplicação inicia, essa aplicação ela vai se conectar ao servidor da Meta e vai sincronizar com esse servidor. Então, ela vai informar ou baixar do servidor a lista de contatos a lista de contatos do WhatsApp. Então, quem são os meus contatos? Se eu precisar, depois que sincronizou os contatos, é preciso sincronizar as mensagens. Então, esse dispositivo vai solicitar ao servidor quais são as mensagens que tem. Então, eu tenho mensagens para baixar no servidor. Então, vou baixar as mensagens aqui. Eu tenho mensagens pendentes de envio. Então, vou mandar as mensagens e essas mensagens vão ficar temporariamente nesse servidor. Dependendo de como as aplicações são estruturadas, essas mensagens podem sair do servidor e ficar no celular do cliente e elas serem excluídas do servidor. Dependendo de como foi implementada, pode ter uma cópia no servidor e uma cópia no cliente, no celular do cliente, por exemplo. Então, a comunicação entre Joãozinho e Mariazinha, ela usa o modelo nesse processo, o modelo cliente-servidor.
Agora vamos imaginar que o Joãozinho resolva fazer uma videochamada para Mariazinha. Se ele fizer essa chamada passando, se a troca de mensagens passar necessariamente pelo servidor, nós vamos ter um atraso importante, um atraso muito grande. Então, uma forma de se implementar este tipo de aplicação é fazer com que algumas comunicações, por exemplo, videochamadas ou ligações telefônicas usando a aplicação, que elas estabeleçam uma conexão entre cliente e servidor e façam a troca de mensagens por meio de forma direta, sem passar necessariamente pelo servidor. Porque para passar pelo servidor você pode ter uma sobrecarga na rede, um atraso na rede, que é importante. Então, algumas aplicações, como aplicações de trocas de mensagem, ela usa o modelo híbrido, que é o modelo que utiliza tanto cliente-servidor quanto peer-to-peer. Outro exemplo que nós temos são aplicativos peer-to-peer. Esses eram aplicativos bastante antigos. Esses são aplicativos cujos exemplos de peer-to-peer são os mais recorrentes, né? Nesse caso, nós temos vários peers, vários pares, vários nós na rede, e esses nós na rede, eles vão se comunicar para baixar, por exemplo, arquivos, para trocar músicas, para trocar aplicações. Então, são aplicações bastante antigas. Esse processo de comunicação, ele usa, durante uma parte do processo de comunicação, a comunicação peer-to-peer pura. Mas ele é considerado também um modelo híbrido, uma vez que ele usa a figura do cliente e do servidor. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos de aplicações que usam peer-to-peer e cliente-servidor, são o BitTorrent, tá? Para troca de arquivos. O Emule, que é um serviço para baixar principalmente músicas. Então, tinha Emule, tinha Casa A e outros aplicativos similares antigamente. Direct Connect, que era um outro serviço que fazia conexão direta para troca de arquivos, e Freenet também, que era utilizado para troca de arquivos. Ok, mas vamos usar como exemplo o BitTorrent, já que ele é o nosso primeiro exemplo aqui. No caso do BitTorrent, nós temos algumas figuras interessantes. Então, nós temos, eu tenho aqui a figura, por exemplo, esse nó aqui, ou esse nó aqui. Esse nó, ele precisa, ele quer descobrir, ele quer baixar um arquivo chamado minhamusica.mp3. Então, o que acontece? Eu vou estar usando o BitTorrent. Então, de alguma forma, em algum lugar, ele conseguiu os torrents. Os torrents contêm metadados de arquivos. Nesses metadados existem informações também sobre onde estão os servidores que vão poder me indicar onde estão esses metadados. Então, esses servidores, eles são chamados de trackers. Os trackers, eles ajudam os peers, que são esses nós, todos esses nós, a se encontrarem, tá? Então, existe uma figura de servidor aqui, e esse servidor contém uma lista, o index dos peers na rede. Então, quando eu conecto no BitTorrent, eu mando uma informação para o servidor dizendo: oi, tudo bem? Eu sou um peer e eu tenho tais arquivos, então eu mando essa informação. É como se, de forma que o servidor consiga mapear quem é que tem a informação. Você tem a minha música. Então, o servidor ele vai conter informações sobre quem são os pares da rede e quais torrents, quais arquivos ou quais pedaços de arquivos cada um dos peers tem. Os peers, então, ou pares, são qualquer computador conectado à rede do BitTorrent. Tá? Qualquer par, qualquer nó, qualquer host, qualquer dispositivo conectado à rede é um peer.
E aí nós temos os seeders, os semeadores. Eles têm o arquivo completo. Então, por exemplo, este peer tem o arquivo completo. Este peer não tem o arquivo. Este peer tem o arquivo completo e esse peer tem o arquivo completo. Então, quando esse peer ele quer baixar o arquivo, ele vai solicitar para o servidor quem são os peers da rede e ele vai mandar uma mensagem para os peers da rede dizendo: olha, eu quero o arquivo minha música. E esse peer não tem o arquivo, ele não vai responder nada, mas esse arquivo tem e ele vai responder. Então, os seeders, eles têm o arquivo completinho e ele está compartilhando, né? Porque não adianta nada ter o arquivo e não compartilhar. Então, ele está compartilhando esse arquivo na rede. E aí nós temos os leechers. Esses leechers, eles são os sanguessugas porque eles não têm o arquivo completo, mas ele está baixando esse arquivo. Mas ele ainda não tem o arquivo completo. É importante que depois que esse leecher ele tiver baixando, ele tiver o arquivo completo, ele não pare de compartilhar, porque esse também é um movimento comum em redes do tipo BitTorrent. Mas a gente acredita que, como é uma rede colaborativa, que todos os nós, eles continuem compartilhando os arquivos e ele passe de leecher para seeder. E aí a gente tem uma outra figura, que é o swarm, que é o grupo total de leechers e seeders, ou seja, são todos os dispositivos que podem compartilhar arquivos na rede. Então, como funciona essa comunicação? Eu tenho uma figura de servidor, mas a transferência de arquivos, a troca de arquivos, ela se dá entre os hosts origem e destino. Então, o que é muito comum acontecer? Eu tenho um arquivo aqui, esse arquivo tem vários pedacinhos, tá? Então, tem vários pedacinhos. Este nó, ele tem alguns desses pedacinhos, tá? Então, este host vai baixar alguns pedacinhos deste nó. Este nó aqui também tem alguns pedacinhos, então eu posso baixar alguns pedacinhos deste nó. E esse nó também tem pedacinhos, eu posso baixar esses pedacinhos deste nó. Isso permite, então, esse host, esse peer, ele vai estabelecer uma conexão diretamente com os nós que têm os pedacinhos e vai começar a baixar. Isso agiliza o processo, uma vez que eu não estou conectada somente a um par. E uma vez que ele já baixou os pedacinhos, ele também pode fornecer esses pedacinhos que ele baixou para a rede. E uma vez que ele tem todos os pedacinhos, ele pode compartilhar o arquivo completo. Então, essa é a comunicação, esta parte da comunicação é a comunicação peer-to-peer propriamente dita. Então, na rede, o que a gente tem? Nós temos comunicações do tipo cliente e do tipo servidor. Na rede, nós temos dois modelos de comunicação: o modelo de comunicação cliente-servidor e o modelo de comunicação peer-to-peer. Esses dois modelos são duas formas diferentes de criarmos aplicações que compartilham informações por meio da rede. E essas informações podem ser mensagens de texto, podem ser vídeos, podem ser voz, pode ser uma conferência, pode ser qualquer coisa. Mas para implementar uma aplicação usando um dos dois modelos de comunicação, ou ambos os modelos de comunicação, eu posso usar um ou outro modelo.